Você sabia que o que você aprende na sua formação serve apenas para iniciar a sua jornada de conhecimento? Olá, eu sou Camila Córdova e hoje eu vim aqui para falar sobre dietas hospitalares para você que é técnico em nutrição. Eu li uma frase um dia de um empresário americano e também palestrante que sai aí impactando a vida de vários profissionais, que diz justamente o seguinte: que se você parar de adquirir conhecimento por conta própria, você não vai ser nem de longe o melhor da sua área. Então, nós aqui do IBT Nutri estamos para te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Conte conosco e vamos acompanhando o conteúdo de hoje sobre dietas hospitalares. Este conteúdo foi preparado para você que é técnico em nutrição e dietética e que de uma forma ou de outra trabalha com dietas hospitalares. Nós sabemos hoje que o trabalho do técnico em nutrição, em sua maioria, acontece na produção de alimentos em âmbito hospitalar. A gente tem, aos poucos, vendo uma evolução do trabalho do técnico também em nutrição clínica. E hoje eu montei um esquema, um fluxo para que você entenda que essas duas áreas, elas estão unidas e que você, técnico em nutrição, não pode pensar nessas áreas separadamente. Eu estou falando hoje do seu trabalho em âmbito hospitalar, estou falando do trabalho também em clínicas de diversos segmentos, aonde você pode trabalhar com dietas hospitalares. E olha que eu não estou falando de prescrição de dietas hospitalares, porque a prescrição das dietas hospitalares é uma atividade privativa do nutricionista. Mas eu estou falando de uma atividade que o técnico em nutrição pode contribuir, pode colaborar dentro da produção de alimentos ou ao lado do paciente. E hoje eu quero trazer para você esse questionamento. Qual é o profissional que você é e qual é o profissional que você quer ser em âmbito hospitalar? Porque hoje o técnico em nutrição precisa assumir uma característica plural, precisa assumir também uma característica de um profissional sistêmico, que tem uma visão sistêmica. Eu tenho que pensar nas dietas hospitalares como um todo, desde o seu planejamento, no momento que é planejado um cardápio, na sua produção, no acompanhamento, no teste de preparações, na cozinha dietética, até o momento do porcionamento e da distribuição. Essa é uma atividade específica de produção, mas que está dentro da clínica. Logo depois, esse alimento ele segue para o seu objetivo final, que é o seu paciente, aquele indivíduo que está internado, que precisa de cuidados especiais. Foi feito para ele uma prescrição dietética e esse alimento vai chegar até esse indivíduo. Chegando a esse indivíduo, ele pode aceitar de uma forma muito tranquila e se alimentar muito bem, e ele pode não aceitar. Dependendo da situação como ele estiver, dependendo da temperatura daquela comida, da apresentação daquele prato. Então, o que hoje eu tô querendo trazer para você é que é necessário, sim, que o técnico em nutrição comece a estudar um pouco mais a técnica dietética, entender que as dietas hospitalares não é simplesmente você estudar a dietoterapia, a fisiopatologia de uma doença, o que realmente aquilo vai ser servido, mas entender que todo esse estudo que já foi feito, ora por um nutricionista, e que culminou no resultado de uma prescrição, ele vai para uma cozinha dietética para ser produzido, para ser elaborado. E cabe a nós, profissionais da área de nutrição,
você, técnico em nutrição e dietética, fazer com que esse alimento chegue com qualidade, de forma satisfatória, para fazer com que esse indivíduo se alimente de forma adequada e receba os nutrientes que ele precisa. E hoje eu quero dizer para vocês que você, técnico em nutrição, precisa, nesse momento, estar focado em resultados, não simplesmente em rotinas da produção de alimentos ou da clínica. Você precisa estudar, buscar, se atualizar, trazer um diferencial para você enquanto profissional, contribuir para a sua equipe, para que este indivíduo que hoje está lá internado e com uma doença específica, numa dificuldade específica, possa ser ajudado de alguma forma por aquela alimentação que ele está recebendo. Esse técnico em nutrição precisa conhecer sobre dietas hospitalares, precisa aprender a fazer. Esse técnico em nutrição é necessário que ele viva junto com os outros profissionais que estão ali, cozinheiros, nutricionistas, copeiros, auxiliares de cozinha. E nesse momento, adquirir um ser profissional, um técnico em nutrição habilitado, que sabe múltiplas funções, que desempenha atividades diferenciadas para que ele possa trazer um diferencial para o seu trabalho. Eu estruturei o conteúdo de hoje fazendo uma breve introdução para falar do seu desenvolvimento profissional quando vamos conversar sobre dietas hospitalares. Segundo momento, vou fazer você refletir um pouco qual foi o juramento que você fez na sua formação. Você lembra? Terceiro, vou falar um pouco do contexto da desnutrição hospitalar e o porquê nós, profissionais da nutrição, temos que estar antenados a esse ponto. Outro ponto é falar sobre estar lado a lado do paciente, né? Conversar, estar junto dele. Quarto ponto, vou falar um pouco, dar um entendimento rápido sobre dietas hospitalares. E o quinto ponto, eu vou entrar em algo novo que hoje está se conversando internacionalmente dentro desse cenário de dietas hospitalares. E aí, eu trago um pouco de informações da técnica dietética e fecho o meu raciocínio com a gastronomia hospitalar. Acompanhe o nosso conteúdo de hoje. Eu vou trazer hoje uma reflexão para você e vou te fazer relembrar o juramento que você fez na sua formação. Você prometeu exercer as suas funções com dedicação e lealdade, em função da saúde do homem, sem discriminação de qualquer forma. E eu volto aqui para falar desse juramento, dedicação e lealdade. É o que nós temos que ter com todas as atividades que a gente vai estar exercendo em âmbito hospitalar. Porque nós temos que pensar que todo o nosso trabalho, ele está sendo executado para aquele indivíduo que está, de uma forma ou de outra, debilitado em uma situação de risco. Risco nutricional, risco de morte, enfim. Então, nesse momento, eu quero chamar a atenção a você, para que você se dedique com todo o afinco a exercer essas atividades com muita eficiência e com muita eficácia. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o direito humano à alimentação saudável, que é um outro ponto importante quando se fala de dietas hospitalares. A gente está vivendo num contexto onde a indústria está avançando a cada dia que passa, os alimentos ultraprocessados estão entrando nas nossas casas. E olha que não é só nas nossas casas. Esses alimentos estão entrando também nos hospitais. E nós, da área de nutrição, temos que estar atentos a isso, para que os indivíduos que ali estão recebendo essa alimentação tenham o direito a uma alimentação adequada e saudável. E hoje eu faço e trago para vocês algumas coisas importantes.
Você conhece de fato a nova classificação? Você entende sobre o Guia Alimentar da População Brasileira? Tanto o que foi elaborado para adultos, quanto este recente que foi elaborado para crianças? Nós da área de nutrição, quando falamos de dietas hospitalares, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é uma alimentação adequada e saudável. E devemos sim defender essa alimentação, seja lá no momento do planejamento dos cardápios, seja lá no momento que você vai orientar o paciente de alta, para que ele possa continuar se alimentando com uma alimentação adequada e saudável. E agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre o contexto da desnutrição hospitalar. Se a gente começar a estudar e pegar alguns trabalhos que foram publicados, alguns artigos científicos, todas as vezes que vai falar sobre dieta hospitalar ou gastronomia hospitalar, vocês vão ver que existe ali uma revisão bibliográfica falando sobre desnutrição, ou pontos falando sobre desnutrição hospitalar. E por que eu falo isso? A desnutrição no Brasil, ela diminuiu muito. Agora a gente tem muito mais obesidade. Só que a desnutrição em âmbito hospitalar, ela acontece no mundo inteiro. E hoje eu faço essa pergunta: será porque os índices de desnutrição hospitalar ainda são altos? E olha que eu peguei um artigo e vou compartilhar com vocês a citação. Ele foi publicado agora, em maio de 2021, que fala um pouco sobre essa questão da gastronomia hospitalar. Por que melhorar a apresentação? Por que entregar um alimento numa temperatura adequada? Utilizar especiarias, ervas, combinações de alimentos? Porque nós estamos vendo uma baixa aceitabilidade da alimentação do hospital, das dietas hospitalares. Hoje, se a gente for levar em consideração que esse indivíduo recebe uma prescrição de acordo com a sua necessidade, e aí muitas vezes acaba sendo alterado a consistência daquela alimentação, acaba sendo restringido algum alimento específico, acaba sendo colocado outros alimentos que às vezes ele não costuma comer no seu dia a dia. E tudo isso vai estar contribuindo para uma baixa aceitabilidade. E olha que hoje a faca e o queijo está na mão dos profissionais de nutrição. Nós podemos fazer muita coisa para mudar esse cenário. E é esse entendimento que eu quero trazer para você hoje. Então vamos lá. A desnutrição hospitalar, ela tem causas importantes. E agora eu vou colocar aqui na tela para vocês as causas da desnutrição hospitalar. Então nós vamos falar de 2 pontos. A redução à ingestão alimentar e o segundo ponto, o aumento do metabolismo. A redução da ingestão alimentar está relacionada à baixa aceitação à dieta, à anorexia, à disfagia e à capacidade reduzida de mastigação. No momento que a gente fala de aumento do metabolismo, nós estamos falando de questões fisiológicas. Estamos falando da doença, da enfermidade, do estresse metabólico, dos sintomas que podem estar acontecendo e levando a náuseas, vômitos, de infecções e mucosite. Tudo isso são aspectos que devem ser considerados e que contribuem para uma desnutrição hospitalar. Então eu trouxe aqui para vocês todas as causas que podem estar relacionadas à desnutrição hospitalar. Bem, eu digo todas as causas, mas são as causas mais comuns e que a gente deve estar atento. Então, considerando esse contexto de desnutrição hospitalar, hoje eu quero dizer para você que nós, da área de nutrição, temos que estar lado a lado do paciente. E aí, lado a lado do paciente, é participando de várias formas. Um ponto é, sabendo já que esse indivíduo tem um risco nutricional,
pode chegar a uma desnutrição, porque ele vai permanecer durante um longo tempo na internação, ou ele já está lá há um longo tempo, ou a doença dele pode estar favorecendo uma desnutrição hospitalar, eu te digo, devemos acompanhar afinco a aceitabilidade desse paciente. E aí nós temos várias formas. A gente pode estar fazendo registros digitais, tirando fotos daquele prato, né, para que você possa de fato saber se ele está se alimentando ou não. Você pode utilizar protocolos de aceitabilidade, e a gente compartilhou aqui no IBT Nutri com vocês, quando nós falamos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o FNDE tem aquele protocolo onde você pode aplicar testes de escala hedônica, onde você pode avaliar os percentuais de aceitabilidade, e aqui não é diferente, você pode estar utilizando o mesmo protocolo. Claro que vai estar fazendo uma adaptação ou outra por conta do contexto que você está vivendo. Outro ponto, aplicando questionários, avaliando de fato o que pode ser feito para aquele indivíduo, junto com a equipe de nutrição, para que essa aceitabilidade possa ser melhorada. Os aspectos, aquilo que ele gosta, a forma com que aparece. Então, existem muitas pesquisas que foram compartilhadas, que são de domínio público e que hoje você pode encontrar de sucesso, de atividades que foram aplicadas e que melhoraram a aceitabilidade. A gente sabe que a gente tem vários entraves hoje, hospitais públicos, hospitais particulares, cozinhas que são terceirizadas. O fato de muitas vezes a gente não ter muita conversa entre esses profissionais que estão lá na produção e esses profissionais que estão na clínica. Mas hoje eu te coloco que é importante que você faça essa ponte como técnico em nutrição. Sabe por quê? Porque você está pensando nesse indivíduo. Você está pensando em melhorar o estado nutricional, em tirar ele do risco nutricional. E olha que hoje a gente também consegue visualizar precocemente indivíduos com desnutrição e que tem uma oralidade boa e que simplesmente passa-se uma sonda. E quais são os critérios que foram colocados para que ele comece a utilizar uma nutrição enteral? Será que isso não está sendo utilizado precocemente? Será que já foi feito tudo o que precisava ser feito para esse indivíduo? Então, esse é um questionamento que eu te trago hoje. E agora eu vou falar sobre as dietas hospitalares. O que a gente vive há muito tempo e a gente ainda vive hoje nos hospitais. As dietas hospitalares, elas têm as modificações de consistência, aonde eu tenho a dieta normal, que é considerado normal ou geral em outros estados, a dieta branda, onde a gente tem uma alteração das fibras que são abrandadas por cozimento. Também alguns estabelecimentos fazem uma modificação mecânica e não simplesmente por cozimento e também coloca na dieta branda. Temos a dieta pastosa, a dieta líquida completa e a dieta líquida restrita. Essa é uma padronização de consistência que é aplicada hoje numa clínica cirúrgica, quando você faz evolução de dietas, e que é aplicado também para aqueles indivíduos que têm dificuldade de mastigação, dificuldade de deglutição. E olha que sobre isso, não vou detalhar porque nós temos muito conteúdo. Manuais de dietas hospitalares. Recentemente, a Universidade Federal de Santa Catarina compartilhou o seu manual de dietas hospitalares. A gente tem também os manuais dos hospitais públicos no geral, onde eles são de domínio público e a gente pode sim estar consultando. E quando a gente vai olhando nos estados, a gente vai ver que poucas coisas vão se diferenciando. Mas utilizamos isso há muitos anos na nutrição.
Eu quero trazer aqui para vocês algumas novidades em termos de dietas hospitalares. Nossa, Camila, mas mudou alguma coisa? Tem alguma coisa diferenciada? Tem sim mudanças importantes. Em 2011, foi publicado o Consenso de Disfagia para Idosos. Eu vou compartilhar com vocês também esse consenso, que é um material bem completo que é utilizado por nutricionistas e fonoaudiólogos. E a disfagia, que é uma doença que faz com que esse indivíduo tenha dificuldade em engolir os alimentos, ela tem várias fases. Ela tem fases graves e tem fases um pouco mais tranquilas. E a gente hoje utiliza essas dietas de consistência para definir isso. Em 2011, esse consenso trouxe um pouco diferenciado essa questão da utilização de espessantes em líquidos, justamente para que a gente possa melhorar esse aspecto da alimentação para o paciente disfágico. Porque muitas complicações podem ocorrer, e inclusive esses indivíduos, eles podem até perder a sua própria vida por conta de um engasgo, podem ter uma infecção através de uma pneumonia, porque houve uma broncoaspiração. Então, nós temos que estar atentos. Será que aquela consistência de dieta que a gente está aplicando desde os primórdios, eu vou falar primórdios porque tem muito tempo que é a mesma coisa. E aí, por isso, eu resolvi trazer algumas novidades para vocês. E a novidade que eu vou trazer agora é sobre uma padronização internacional de dietas para disfagia. Olha que legal! Você já ouviu falar no IDDSI? O que significa? Eu não vou falar em inglês, vou falar em português para vocês. IDDSI significa Iniciativa Internacional de Padronização de Dietas para Disfagia. Eu falo isso por quê? Porque em 2013 iniciou esse comitê para padronização, um comitê internacional para estudar, para pesquisar e para definir uma padronização que seja global para o paciente disfágico. E hoje eu compartilho com vocês esse diagrama. Talvez muitos que estão me escutando vai estar vendo isso pela primeira vez e vai falar assim, poxa, mas no hospital que eu trabalho, eu nunca ouvi falar sobre isso. Lá na minha formação, eu também nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu digo para você, calma, calma que isso é algo novo. Apesar do comitê ter iniciado em 2013, a gente tem países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Bélgica, que começaram em 2018 e o pontapé inicial aconteceu em 2019. E estão trabalhando para que essa padronização ocorra. Bem, de fato, a gente já tem hoje trabalhos que foram publicados colocando essa padronização de dieta. E os resultados são muito positivos. E hoje aqui no Brasil, a gente já tem hospitais que estão começando a se adequar a essa nova classificação, a essa nova padronização. E como exemplo, a gente tem aí a rede SARA, né? Que é especializada em indivíduos que têm problemas locomotores, enfim, de diversas formas, que passam por inúmeras cirurgias. E lá a gente tem muito paciente disfágico. A gente também tem como um todo os idosos, a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson, corpos de Levy, enfim, que numa hora ou outra chega um momento que esse indivíduo ele passa a ter uma dificuldade de deglutição. E agora eu compartilho com vocês esse diagrama. Então, observem que são 8 níveis de padronização de dietas para o paciente disfágico. A gente inicia pelo nível 0, que está lá na base da pirâmide, que é o líquido ralo. 1, muito levemente espessado. 2, levemente espessado. 3, que já é liquidificado e moderadamente espessado. 4,
que já é pastoso e extremamente espessado. 5, moído e úmido. 6, macio e picado. 7, normal. Aí você me pergunta, mas Camila, como eu sei definir esse nível? Qual é o nível que o meu paciente vai estar recebendo? E eu te digo, nós temos que trabalhar em equipes multidisciplinares. E essa definição, ela acontece pela equipe médica juntamente com um fonoaudiólogo. Existem testes que devem ser feitos, exames que devem ser feitos para saber qual é o nível de padronização da alimentação. E agora eu vou mostrar cada um deles, porque esse documento, ele é um documento que não vai estar trazendo os alimentos especificadamente. Eles, no finalzinho, lá quando a gente fala de macio e picado, moído e úmido, traz sim alguns alimentos. Mas, no geral, ele fala da consistência e ele traz testes que devem ser feitos com a seringa, com o garfo, com o dedo, com o tamanho. Esses testes precisam ser feitos para saber se realmente aquela preparação que você vai estar servindo, ela vai estar adequada para aquele paciente disfágico. Então, vamos dar uma passada aqui e eu vou mostrando para vocês ponto a ponto. Reparem, aqui nós vamos falar agora do nível 0, que está na base da pirâmide, que é o líquido ralo. Se esse indivíduo estiver nesse nível e tiver que se alimentar com líquidos ralos, então a consistência, ela tem um teste, que é o teste da seringa. Então o raciocínio é o seguinte: você coloca o líquido dentro da seringa e esse líquido ele deve fluir em 10 segundos, 10 ml em 10 segundos. Ele é considerado um líquido ralo e ele não vai ficar resíduo nenhum na parede da seringa. Vamos passar agora para o líquido muito levemente espessado. Esse é o nível 1 do diagrama. O levemente espessado, ele possui sim um espessante e no teste do fluxo, a gente consegue em 10 segundos ter uma retenção de 1 a 4 ml na seringa. Então, quer dizer, em 10 segundos ainda faltam 4 ml para descer nessa seringa. E aí é um outro teste que a gente faz do levemente espessado. Vamos passar para o segundo momento do diagrama, que é considerado levemente espessado. O levemente espessado, ele traz um teste para você que em 10 segundos ficarão retidos de 4 a 8 ml na seringa. E ainda assim você vai ter um pouco de resíduo sendo observado. Vamos seguir agora para o nível 3, que é o liquidificado, considerado moderadamente espessado. Esse liquidificado, ele já tem alguns testes que são importantes, que não é só o da seringa, aonde eu faço o teste da inclinação da colher, onde eu posso fazer o teste com o dedo e o teste com o pauzinho. E aí, beleza, vamos seguir. A gente segue agora para o pastoso, ou extremamente espessado, que também são feitos vários testes, só que aqui a gente não tem teste de fluxo, porque quando você faz, você pode até tentar, mas o líquido não vai passar pela seringa, porque ele já é mais espessado. E então, a gente não vai ter, por exemplo, um fluxo de líquido, né, fluindo. E é justamente para aqueles indivíduos que eles não podem ter esse líquido, né, passando ou sendo deglutido, porque ele pode estar engasgando. E aí, vamos seguindo. Aí nós podemos fazer o teste da colher, o teste do dedo, o teste do pauzinho, o teste do gotejamento de garfo, também o da pressão de garfo. Reparem, são vários testes que podem ser feitos. Evoluindo para essa escala, a gente tem o nível 5, que é considerado moído e úmido.
Já no moído e úmido, a gente tem aqui alimentos que foram colocados por toda essa equipe de padronização, né? Um pouco sobre carne, peixe, fruta, cereal, como deve ser essa característica. E aí a gente tem os testes que são feitos com o garfo, o tamanho, né, desse alimento para que esse indivíduo possa ter condições de engolir com tranquilidade. Mais para frente a gente tem o nível 6, que é macio e picado. Também aqui se fala um pouco de algumas preparações, de alguns alimentos, e é muito legal a gente ver que eles compartilham conosco um pouco a técnica dietética e também faz alguns testes, porque toda preparação com uma determinada consistência que vai ser servida ao paciente disfágico, ela precisa passar para esse teste para ver se realmente se encontra naquela consistência que o paciente necessita. E aí a gente segue, né, para o topo dessa pirâmide, que é o normal. Né? Quando a gente fala em uma alimentação normal, em um nível normal, é o nível 7, onde a gente praticamente não tem muita alteração da consistência. Não existe uma restrição para o nível de textura. Então, observem que e não há necessidade de se utilizar nenhum método de teste. E olha só que essa padronização de dietas, eles também fizeram uma previsão da transição de alimentos. Então, por exemplo, quando você começa com um processo de disfagia, antes você conseguia se alimentar de uma forma normal. Hoje você já está começando a ter alterações e dificuldades de deglutição. Então é necessário fazer também um treinamento, ou utilizar alimentos de transição para que você possa sair de uma alimentação normal para uma alimentação macia e picada e depois para uma alimentação moída e úmida. É só para que vocês entendam, porque nesse momento os alimentos secos, difíceis de mastigar, de engolir, eles passam a sair e entra um outro nível de padrão de dieta hospitalar, no caso específica para a disfagia. Diante desse novo cenário e do avanço das dietas hospitalares, que aos poucos também tem chegado no Brasil, hoje eu te chamo a atenção para as questões de técnica dietética. Olha só, imagina a gente pega um protocolo de padronização como esse, para onde nós, nutricionistas e técnicos em nutrição, devemos ir para de fato entender sobre essa consistência, aplicar os testes adequados para que essa alimentação chegue a quem precisa no nível que foi estabelecido. Então, na cozinha, na produção, fazendo testes, que a gente vai aprender tudo isso. E olha aí, esse é um novo nicho de mercado. Aí você pensa, mas como assim, Camila? Sério, gente, tem muita gente hoje, fonoaudiólogos que estão indo para a cozinha, que já estão dando cursos sobre essa nova padronização. Já tem nutricionistas trabalhando em conjunto com fonoaudiólogos e técnicos em nutrição que pode fazer isso, porque aí envolve a técnica dietética, a alteração que você vai fazer com os alimentos, as adaptações nas preparações, a utilização de espessantes e de alimentos que vão funcionar como espessantes para chegar naquela consistência. Tá vendo? É um leque de oportunidade que vai se abrindo e por isso eu te chamo a atenção hoje para que você possa entender que o trabalho da nutrição clínica não é só lá do lado do paciente. O trabalho da nutrição clínica tem que estar dentro da cozinha também. E isso, eu te digo, estude técnica dietética, estude sobre os alimentos, entenda sobre a classificação desses alimentos. Por quê? Porque nesse momento, aqueles que de fato entenderem e colocarem em prática vão ter um diferencial muito grande.
Quantos hospitais hoje? Imagina você chega no hospital que você trabalha e fala assim: nossa, eu já fiz um curso sobre isso, eu entendo bem. Eu consigo treinar a minha cozinheira da técnica dietética, eu consigo ajudar no planejamento de cardápios e inserir outras preparações novas. Tá vendo, gente? Então, é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que a técnica dietética, ela vai trazer um novo olhar para você nesse sentido das dietas hospitalares. Porque por enquanto a gente ainda tem profissionais que estão um pouco perdidos, sem saber quais os passos dar, o que fazer. E aí eu trago para você esse entendimento hoje. E agora que eu já trouxe para você algumas novidades e trouxe também um entendimento que você precisa para alavancar o seu desenvolvimento profissional, conhecer muito mais do que você imagina, agora eu vou falar da gastronomia. E nesse contexto de dietas hospitalares, a gastronomia ela deve estar inserida. A gente vê vários hospitais hoje querendo se adequar, vários profissionais trabalhando com pesquisas para estar inserindo a gastronomia hospitalar nos ambientes de clínica, nos ambientes hospitalares. A gente está vendo nascer hospitais particulares com um novo conceito, né, de hotelaria, justamente pensando em atender melhor esse paciente para que ele possa ter uma boa aceitabilidade da sua alimentação. Porque o contexto da gastronomia hospitalar, ele quer tirar, né? Ele quer desmistificar aquele pensamento que diz que comida de hospital tem que ser ruim. Nossa, essa comida tá ruim, parece uma comida de hospital. Ela não tem gosto, ela não tem sabor, e a gastronomia ela vem para trazer isso. Olha, quando a gente fala de dietas hospitalares, nós estamos muito mais dentro da produção do que dentro da clínica, para você que é técnico em nutrição. E aí eu te pergunto, de que forma você pode contribuir na gastronomia hospitalar para melhorar a apresentação das dietas, a coloração, a temperatura, enfim, as características, as preparações. E aí eu tô trazendo isso porque com técnicas que são aplicadas, a gente tem resultados positivos, a gente tem uma boa aceitação. Então, existem artigos que foram produzidos há um tempo atrás e eu até estava lendo um que fala, né, que ele até utiliza spoken menu, que é um menu falado, como um cardápio falado. Você sabia que se você entra no quarto do indivíduo, né, assim, na enfermaria ou no momento ali onde ele está, 2 horas antes e pergunta para ele, olha, hoje nós teremos no cardápio um bife e teremos também no cardápio um soufflé. O que você quer comer, o bife ou o soufflé? Então, oferecendo uma opção, o resultado do trabalho é tão positivo que diz o seguinte, que aquele indivíduo que recebeu essa informação, ele fica durante todo esse tempo pensando naquilo que ele vai comer, se preparando para comer aquilo que ele escolheu. E olha, que não é ele escolher algo assim do nada e colocar no cardápio, é algo que já foi estabelecido, que já foi prescrito, porque todo hospital ele tem 1, 2, 3 opções de prato principal. Só pelo fato de você dizer, dentro daquelas 3 opções que ele pode consumir, o que ele quer comer e ele escolher, a gente já tem uma aceitabilidade melhor. Tá vendo? É muita novidade, é muita coisa que a gente tem. É com gastronomia hospitalar que você quer trabalhar? Você gosta de produção? E aí eu vou dizer uma outra coisa aqui, uma outra informação importante para vocês. Aí você fala assim, mas Camila, em que eu posso confiar? Onde eu pego essas receitas? Tem tanta receita doida que a gente, né, pega, testa, não dá certo, enfim. E aí eu vou dizer para vocês, o núcleo de pesquisas epidemiológicas em saúde e nutrição da USP,
que é o Nupens, eles trabalharam em toda a pesquisa do Guia Alimentar da População Brasileira, eles de fato defendem a alimentação adequada, saudável, a nova classificação saiu de lá. Nós temos aí o Carlos Monteiro, que é um pesquisador que traz muitas essas informações. E lendo, né, o site do Nupens, vendo um pouco os artigos, eles estão indicando uma culinarista que é muito conhecida, que é a Rita Lobo. E aí, assim, não que eu esteja aqui fazendo propaganda da Rita Lobo, mas existe o site da Rita Lobo, que é o Panelinha, onde a gente tem várias receitas que são testadas e receitas que funcionam. E a Rita Lobo, ela defende, sim, a alimentação saudável. E hoje a gente tem inúmeras preparações diferenciadas, gastronômicas, que podem ser adaptadas para esse ambiente hospitalar. E olha o que é legal. Eu vou compartilhar agora com vocês um fluxograma decisório para preparações, né, para escolha de preparações para que possam ser inseridas. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode dizer assim, nossa, mas você está falando tanta coisa, eu não sei nem por onde começar, né? E aí eu estou te dizendo, se hoje você trabalha junto com a equipe de nutrição, no planejamento de cardápios ou dentro da produção, você pode sim trazer essas informações e agregar valor ao seu trabalho. Vamos acompanhar comigo agora esse fluxograma decisório? Eu quero que você observe esse fluxograma decisório que deve ser utilizado para o desenvolvimento de preparações culinárias. Eu já falei para você o site que você pode confiar de preparações. É claro que existem outros profissionais também que trabalham com receitas que são testadas, mas eu estou utilizando porque eu realmente acredito no trabalho do Nupens, e se eles indicam como um profissional que realmente utiliza alimentos saudáveis, a nova classificação não vai utilizar nenhum alimento ultraprocessado, então eu indico o site do Panelinha para que vocês possam pesquisar e procurar novas preparações. Então eu mostro aqui agora o fluxo para vocês. No fluxo a gente tem uma primeira pergunta que diz o seguinte: a receita culinária, vamos supor você entrou no site, buscou uma receita e tem a primeira pergunta dentro do fluxo. A receita culinária é adequada, levando em consideração critérios de salubridade e alimentação saudável? Você tem dois caminhos, o sim ou o não. A receita não é saudável? Não para nela não, busca outra receita onde você responda sim. Sim, ela é saudável. Então você pega dentro daquele contexto, você está procurando uma receita para quê? Você é necessário adaptar essa receita? Sim ou não? Se não, ok, você vai seguir e testar essa receita. Se sim, você pode fazer uma adaptação. Poxa, essa receita tem um pouco mais de gordura do que eu imaginava, um pouco mais de açúcar do que eu imaginava. Estou dando para você um exemplo. E aí você vai precisar adaptar. Tira um pouco de óleo, tira um pouco de sal, tira um pouco de gordura. Ok, adapta a receita e depois você testa. Testou? É uma receita que ficou saborosa, que ficou bonita, né, assim, aos olhos, que atende às necessidades daquela comunidade específica ao qual você estava estudando? Ótimo, você pode pegar aquela preparação e inserir dentro do cardápio que você está elaborando ou do cardápio que você está contribuindo na elaboração. Agora, se muitas vezes a resposta for não, você tem que voltar e fazer uma pesquisa bibliográfica dessa receita culinária para saber se ela atende ou não os critérios de saúde. Você pode, mas eu acho tão bacana, de repente eu posso só pegar um ingrediente aqui e substituir. Ok, adapta. E às vezes nessa substituição não dá certo, você testa a receita, não fica legal, então para por aí, procura uma nova receita para que você possa fazer ou uma nova adaptação ou não, e testes culinários
para que ela seja inserida na preparação culinária. Nesse contexto da gastronomia hospitalar, você pode me perguntar, mas Camila, como eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Primeiro, se você está pensando de fato em uma preparação mais elaborada, mais adequada, em uma preparação apetitosa, vocês entendem que é necessário estar fazendo adaptações desses cardápios, melhorando os cardápios, trazendo novas receitas? Porque por que a gente tem que ficar sempre na mesmice, né? Aqueles cardápios que não traz muito apetite, que não são vistosos, enfim. Você tá vendo que é muito simples? Não precisa fazer muita coisa, mas tem que ter tempo, tem que ter habilidade, tem que ter disposição, tem que ter vontade para você melhorar aquele cardápio daquela instituição que você trabalha, para você contribuir, para você chamar toda a equipe de nutrição e trazer coisas novas que vão, no fundo, ajudar o paciente que está ali precisando de fato da sua ajuda. E aí, eu finalizo agora esse vídeo, finalizo esse conteúdo de dietas hospitalares. Talvez alguns de vocês possam estar assim, poxa, eu não imaginei escutar tudo que eu escutei aqui. E de fato, eu trouxe isso para vocês como uma novidade. Eu entreguei para vocês esses questionamentos para que você possa traçar um caminho diferenciado. Será que você está indo por esse caminho, nessa perspectiva, pensando dessa forma, com o foco no seu paciente? Será que você está se dedicando hoje a trazer uma alimentação de qualidade para aquele indivíduo enfermo? Você realmente está preocupado com o estado nutricional desse indivíduo, com o risco que ele tem de desnutrição? O IBT Nutri trouxe para você e vai trazer em outros momentos mais ainda assuntos como esse, reflexões como essa. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros técnicos em nutrição, para que eles também possam se desenvolver profissionalmente, para que eles busquem por conta própria uma atualização, conhecimentos, para que eles possam melhorar a qualidade dos seus trabalhos, trazendo resultado para a equipe de nutrição. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando o nosso conteúdo.